o grande dia do Senhor, o grande dia da fúria de Deus, da destruição do mundo, onde a gente vai ter as 7 trombetas, os 7 cálices, os salvos já foram arrebatados, a tribulação já se encerrou e agora vai sobrar esse momento para que Deus destruir o reinado da besta, destruir a terra onde os elementos vão derreter. Então vamos ler mais um pouco sobre esse evento. Evento este que está presente por diversos livros do Antigo Testamento, especialmente se a gente fala profetas menores. Então é muito interessante eu já dizer aqui desde o início que algumas definições básicas do o que é o dia do Senhor, como a gente pode entender o dia do Senhor. E para isso vamos para Obadias. Então, primeira pergunta: para quem está destinado o dia do Senhor? Quem vai sofrer com o dia do Senhor, com as punições que virão? Serão os salvos? Serão os filhos de Deus? Então, essa é uma resposta que eu já respondi no último vídeo, mas que tal a gente também olhar no Antigo Testamento para ver se isso está de acordo com a nossa leitura ou se em algum momento vai ter algo diferente. Então vamos aqui para Obadias, o livro anterior a Jonas, capítulo 1, indo para o versículo 15. Porque o dia do Senhor está perto sobre todos os pagãos, ou seja, aquelas pessoas que não temem a Deus, aquelas pessoas que não acreditam em Deus. E muitas vezes na Bíblia também, gentios é usado como sinônimo de pagão. Muitas vezes, nem todas, porque às vezes gentios se referem somente a nações. Então a gente pode ter esses dois usos da palavra na Bíblia, gentios, nações, especialmente no Antigo Testamento, onde a nação que mais temia a Deus, pelo menos era a intenção de ser uma nação exemplo para as outras que temiam a Deus, que mantinham os mandamentos de Deus, era Israel. E as outras nações eram consideradas os gentios, às vezes são chamados de pagões, porque não eram nações que acreditavam em Deus, não eram nações que em majoritariedade acreditavam em Deus. A gente tinha, assim, algumas pessoas salvas em outras terras, em outros povos. Exemplo disso é Raabe, a prostituta, que quando eles entraram em Jericó, ela já era uma pessoa que acreditava em Deus, ela já era uma pessoa que temia a Deus, e quando ela acolheu os espias foi o momento dela provar a fé dela, vamos dizer assim, no qual ela colocou ela fez obras. Então a fé dela não estava morta, mas viva, e por conta dessa ação, por conta desse momento onde ela não só tinha fé, mas ela também colocou obras em prática, ela salvou a vida dela fisicamente. Ela iria morrer se ela não tivesse feito isso, porque o pessoal ia chegar lá e ia destruir a cidade. Então foi um momento em que ela se mostrou salva, né? Ela, vamos dizer assim, ela mostrou a fé dela por meio das obras. Aí ficou claro para os espias que ela era salva. Deus já sabia que ela era salva, mas os espias não. Então foi nesse momento em que ela demonstrou exteriormente a fé dela através de obras. Tudo bem? É um elemento que Tiago fala com bastante profundidade. Então a gente vai aqui para o capítulo 5, sobre todos os pagãos. Como tu fizeste, assim será feito contigo. Vamos manter essa frase aqui em mente. Como tu fizeste, assim será feito contigo. A tua recompensa voltará sobre a tua própria cabeça. Pois assim como vós bebestes sobre o meu santo monte, assim todos os pagãos beberão continuamente. Sim, eles beberão e engolirão, e serão como se nunca tivessem existido. Olha que grande aniquilação. Mas sobre o monte Sião haverá livramento e santidade, e a casa de Jacó possuirá a sua herança. Então aqui a gente tem uma comparação, os pagãos irão sofrer, mas o povo de Deus, sobre o povo de Deus, haverá bênção, haverá esperança. Então, lembra da frase que eu falei? Assim como foi feito com os outros, será feito sobre ti? Assim como tu fizeram, a recompensa voltará sobre sua cabeça? Vamos agora para Apocalipse. A gente vai então para Apocalipse aqui, para o capítulo... Apocalipse capítulo 13. Tinha perdido aqui o capítulo. Apocalipse capítulo 13. A gente retorna aqui ao capítulo 13, versículo 10. Aquele que leva ao cativeiro irá para o cativeiro. Aquele que mata com a espada deve ser morto com a espada. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Então, aquelas pessoas que mataram no período da grande tribulação, no período da tribulação, que perseguiram os santos, serão mortos com a espada. Aquelas pessoas que levaram cativo serão levadas cativas. Então, é a mesma questão que a gente viu
em Obadias. Então, a recompensa pelas ações que você fez sendo jogado na sua própria cabeça. Você está colhendo o que você plantou. Então, a gente pode ir para Amós também, outro profeta menor no Antigo Testamento. Vamos para Amós, onde a gente vai poder aprender um pouco mais do dia do Senhor. Então, a gente tem aqui o livro de Amós, depois de Daniel, depois de Oséias, depois de Joel, Amós, indo aqui para o capítulo 5. Amós, capítulo 5, versículo 16. Portanto, o Senhor, o Deus dos exércitos, o Senhor diz assim: haverá lamentação em todas as ruas, e eles girão em todas as estradas. Ai, ai, e chamarão o lavrador para choro, e os que são pranteadores para prantear. Por quê? O que está acontecendo? Em todas as vinhas haverá lamentação, pois eu passarei no meio de ti, diz o Senhor. Ai de vós que anseiam pelo dia do Senhor, para que quereis vós este dia, o dia do Senhor será de trevas e não de luz. Ah, mas só vai ter trevas nesse dia? Não parece ser um dia tão terrível assim. Vai para o versículo 19. E como se um homem fugisse do leão e um urso encontrasse, ou entrasse em uma casa e encontrasse sua mão à parede e uma serpente o mordesse. Qual que é o resumo aqui? Não tem como escapar. Você está andando, você encontra o leão. Você foge do leão, você encontra o urso. Você vai para sua casa, tem uma serpente. E a serpente morde a sua mão. Então, não vai ter uma maneira de fugir disso. Não vai ter uma maneira de, não evitar o dia do Senhor. Os pagãos que estão aqui vão colher o que eles plantaram. O dia do Senhor é um dia de vingança. É um dia em que o Senhor vai punir, vai destruir a terra. Em qual vai vir sobre a cabeça de todas as pessoas que serviram ao anticristo, que tomaram a marca da besta, sobre o próprio anticristo mesmo e seu falso profeta, a punição por derramar o sangue dos santos. Não será o dia do Senhor trevas e não luz, escuridão, sem que haja esplendor. Então aqui a gente vê com grande profundidade o dia do Senhor sendo descrito. É interessante eu mencionar também que no Antigo Testamento a gente tinha diversos pequenos dias do Senhor, vamos dizer assim, no qual certa nação sofria esse dia do Senhor. É como se fosse uma prévia do que seria o verdadeiro dia do Senhor. Como eu mencionei, há muitos anticristos, mas há o anticristo. Então, há muitos dias do Senhor para cada nação, para o Egito, para Nínive, por exemplo. Então, nações que desobedeceram a Deus no período do Antigo Testamento, essas punições já aconteceram, com a Babilônia também, porém a gente vai ter o dia do Senhor. Então, a Bíblia muitas vezes tem essas duplas profecias, no qual a gente tem um cumprimento que é uma sombra do que realmente vai acontecer, é uma prévia do que realmente vai acontecer. Então, é só uma coisa a gente ter em mente também. Então, a gente vai aqui para 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3. E todos esses momentos em que acontece esse dia do Senhor com essas nações, a gente pode tirar como aprendizado sobre o que vai acontecer no momento em que a terra for destruída com as 7 trombetas e com os 7 cálices. Então, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Vai ser tudo destruído, vai ser tudo aniquilado no dia do Senhor. Vamos também para Ezequiel, capítulo 30, onde a gente vai ver mais menções do dia do Senhor. Ezequiel, capítulo 30, depois de Jeremias. Ezequiel, capítulo 30. Ok, vamos aqui para o versículo 3. Porque o dia está perto, o dia do Senhor está mesmo perto, um dia nublado, novamente escuridão. Será o tempo dos pagãos. E a espada virá sobre o Egito, e grande dor haverá na Etiópia, quando os mortos caírem no Egito. E eles tomarão a sua multidão, e seus fundamentos serão demolidos. Etiópia, Líbia e Lídia, e todas as pessoas misturadas, e Cube, e os homens das terras aliadas, eles cairão pela espada. Assim diz o Senhor, aqueles também que sustêm o Egito cairão, e o orgulho do seu poder cairá. Desde a torre de Sevene, eles cairão pela espada, diz o Senhor Deus. Então a gente vê aqui esse momento de grande destruição, de grande aniquilação sobre essas nações. Igual eu disse, o dia do Senhor aconteceu sobre certas nações,
mas é uma prévia do que vai acontecer com todo mundo, com esse governo mundial que ainda estará para vir, com o governo do anticristo, o governo político e religioso que ele vai fazer. E agora a gente vai para Sofonias também, retornamos aqui para os profetas menores, logo no final dos profetas menores, Sofonias, chegando perto aqui do fim deste vídeo, mas tem muita coisa mesmo. Eu gostaria de ler todos os versículos, mas por questão de tempo, eu vou fazer a leitura destes aqui que eu encontrei. E a gente tem outras menções também que não diz o dia do Senhor, mas naquele dia o Senhor punirá as nações. E a gente vai ver mais alguns com o tempo. Mas por enquanto eu acho que já deu para ter uma noção de quão terrível vai ser o dia do Senhor. Então a gente tem Obadias aqui, Miqueias, indo para Sofonias, Naum, Abacuque... Sofonias, ok, indo aqui para o capítulo 1, versículo 2. Eu consumirei por completo todas as coisas de sobre a terra, diz o Senhor. Eu consumirei os homens e os animais. Consumirei as aves do céu e os peixes do mar e as pedras de tropeço juntamente com os perversos. Exterminarei os homens de sobre a terra, diz o Senhor. Eu também estenderei a minha mão sobre Judá e sobre todos os habitantes de Jerusalém. Exterminarei o restante de Baal deste lugar, e o nome dos Shemarins com os sacerdotes, e os que adoram o exército do céu sobre os telhados, e os que adoram e juram ao Senhor, e juram por Milcom. Então juram falsamente por Deus. Eles têm esse outro falso Deus também, que é Milcom. E os que se desviam de seguir o Senhor, e aqueles que não buscam ao Senhor, nem perguntam por ele. Cala-te na presença do Senhor Deus, pois o dia do Senhor está perto, porque o Senhor preparou um sacrifício e ofereceu aos seus convidados. A gente vai entrar mais em detalhe esse sacrifício e também aqui ao versículo 8, quando a gente for ler sobre a batalha de Armagedon. Enfim, para concluir aqui, eu gostaria de ir para Isaías. A gente vai encerrar o vídeo de hoje em Isaías capítulo 2, que tem uma similaridade muito grande com o final lá que a gente leu de Apocalipse, capítulo 6, se não me engano, 6. Então, vamos aqui para Isaías, capítulo 2, começando a nossa leitura aqui, no versículo 12. Porque o dia do Senhor dos Exércitos será sobre todo aquele que é orgulhoso e arrogante, e sobre todo aquele que é elevado, para que seja humilhado, e sobre todos os cedros do Líbano, que são altos e elevados, e sobre todos os carvalhos de Bazã, e sobre todos os altos montes, e sobre todas as colinas que são elevadas, e sobre toda torre alta, e sobre toda muralha fortificada, e sobre todos os navios de Tarsis, e sobre todas as pinturas agradáveis. E a altivez do homem curvar-se-á, e a arrogância dos homens será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. E os ídolos ele extinguirá completamente, e eles adentrarão os buracos das rochas e nas cavernas da terra, por temor do Senhor. Olha só, eles estão entrando nos buracos e nas cavernas aqui. E pela glória de sua majestade, quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra. Naquele dia um homem arremessará seus ídolos de prata e seus ídolos de ouro, os quais eles fizeram, cada um para si mesmo, para adorar às toupeiras e aos morcegos. Então eles vão jogar esses ídolos para as toupeiras, vão jogar esses ídolos para os morcegos nas cavernas, estão fugindo, se escondendo, tentando, falando para as montanhas, caiam sobre nós, para que eles não vejam o dia do Senhor. Mas é inevitável. Para essas pessoas não vai ter como fugir. Para adentrarem nas fendas das rochas e nos cumes das rochas fendidas, por temor do Senhor e pela glória de sua majestade, quando ele se erguer para sacudir terrivelmente a terra. E para concluir, a gente retorna aqui para Apocalipse. A gente rapidamente retorna para Apocalipse, indo aqui para o capítulo 6, versículo 15. E os reis da terra, e os homens grandiosos, e os homens ricos, e os principais capitães, e os homens poderosos, e cada servo, e cada homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam as montanhas e as rochas: cai sobre nós, e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem será capaz de ficar de pé? Então é nesse momento aqui que eu gostaria de concluir. Este é o dia do Senhor. Então a gente vê aqui que o Antigo Testamento tem muitas profecias sobre isso, e quando a gente lê esse final do capítulo 6 aqui de Apocalipse, a gente vê que esse é o momento, depois do arrebatamento, onde se inicia a fúria de Deus sobre a terra, com as 7 trombetas e os 7 cálices que a gente vai explorar daqui a pouquinho. Muito obrigado a todos que assistiram e até mais.